dia, queridos. Eu estava ali enquanto o pastor estava orando pelas crianças, eu estava agradecendo a Deus por Ele ter visitado esse lugar. Visitado as nossas vidas, enchido o nosso coração. Nós saímos daqui abastecidos. Nós saímos daqui renovados. E, especialmente o Alcides e eu, nós saímos daqui muito amados por vocês. Muito obrigada por tanto carinho, por tanto amor. Só a Igreja de Jesus faz isso, né? Como nós fomos acolhidos aqui com um carinho assim tão especial, a gente comentou isso lá no quarto. Então, vocês realmente são muito amados aqui no nosso coração. E eu deixo para vocês essa palavra. Muito obrigada por esse amor. Continuem amando, continuem sendo Igreja de Jesus e leve todo esse reabastecimento que receberam aqui para o seu dia a dia. Palavra de Deus gravada no coração e na mente, aplicada na vida. A jornada continua até Jesus nos buscar. Continue firme no Senhor, continue andando na presença dEle, buscando o entendimento da palavra dEle, para que a gente realmente, para que você continue sendo pleno de Deus e que você realmente tenha a sua identidade firmada em Cristo. Que Jesus abençoe vocês, queridos, e que a presença de Deus seja abundante na vida de vocês. Muito obrigada. Amém. Velho esquece, né? O Arnaldo tinha me dito, eu esqueci, normal, velho esquece mesmo, de dizer que as mensagens vão estar disponibilizadas, se Deus quiser, no YouTube, a partir de amanhã, hoje à tarde, Arnaldo? É o nosso técnico ali, Isaac, David, são a equipe ali para organizar, para ficar tudo disponibilizado, tá bom? Bom dia, queridos. Cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quando nós comentávamos no quarto sobre vocês, eu fiz uma observação, e eu a faço aqui de novo, que vocês de Goiânia são diferenciados. É interessante isso, Goiânia e Anápolis. Aliás, no Goiás, praticamente em todos os lugares que já preguei, já fui a muitos lugares, é sempre assim, vocês são sempre muito carinhosos, queridos. Vocês são especiais, de fato. Eu não sei exatamente como explicar, mas vocês têm uma simplicidade singular. E, independentemente da condição cultural, social, a quantidade de dinheiro que tem no banco, a ausência de dinheiro no banco, vocês são sempre os mesmos. Né? Sempre os mesmos. E eu observo isso há muito tempo e eu agradeço. A Ana e eu compartilhamos isso. E, queridos, obrigado por terem compartilhado um pequeno pedaço da história de alguns de vocês conosco. Um dos privilégios da gente pregar por aí há muitos anos pelo mundo afora, um dos grandes privilégios é esse. Porque a gente termina por ser abençoado com muitos pequenos pedaços de história de vida. E essas histórias de vida sempre abençoadoras, algumas desafiadoras para nós, mas sempre trazem algo bom que constrói, que edifica na nossa vida, e eu, com transparência e sinceridade, agradeço. Vocês foram uma grande bênção na nossa vida, e mais uma vez, obrigado por ter compartilhado um pedacinho da sua história. Eu preciso descer o Zaqueu da árvore, porque eu pus em cima da árvore ontem e não desci. 2 vezes. 2 vezes. Uma vez foi sobre o batom. Né? Que eu disse que a Ana queria comprar um batom. Como é que eu resolvi esse negócio? Não comprei batom. Quer saber, não é, querida? Foi simples, irmãos. Como eu era o opressor, porque eu estava com dinheiro na mão, é aquela ideia de quem tem o ouro faz as regras, né? É a regra do ouro. Eu disse, então, daqui para frente, vamos combinar assim, você administra o salário e todo o dinheiro da casa. E agora eu vou dizer uma novidade para vocês, isso já vai fazendo 40 anos, pelo menos 38 anos tem isso, e é assim que tem sido até hoje. Eu me lembro que quando eu voltei a fazer faculdade, por causa de um projeto evangelístico que tínhamos, era até engraçado, porque na hora de sair, eu dizia, Ana, tem 10 aí para mim, para a hora do recreio, para um lanche. E assim até hoje, eu recebo um salário da igreja que pastoreio, e honestamente, queridos, eu não sei quanto recebo. Porque é a Ana que recebe, e é ela que administra. Então agora ela não precisa mais me perguntar se pode comprar batom, não. Eu que pergunto se posso comprar uma vara nova. Não tem problema. Vocês sabem, queridos, aquele que precisa de impor-se à força, de impor-se à custa de dinheiro, de cartão de crédito, de opressão para mostrar que manda,
é porque está na dúvida. Quem tem liderança não precisa ficar repetindo que é líder, que manda, que tem a palavra final, etc. Mas quando falta hombridade, aí tem que pôr na marra. Não é de Deus isso, com certeza não é. Agora, eu também não desci o Zaqueu da árvore sobre o pastor lá de São Paulo. Porque ele falou, olha, eu disse que nós fomos até 3 da madrugada, não foi? 3, 4 horas da manhã orando com ele. Mas eu não disse que tinha trombado com um bicho ruim no corredor, queridos? Quando nós voltamos da igreja para casa, o pastor disse assim, desde que eu sofri isso na minha infância, desde essa época, tem um demônio que me acompanha. E ele disse, ele esteve aqui ontem à noite, no sábado. Ele disse, ele não me possui, mas ele senta na cama, e às vezes eu estou deitado como ontem à noite, e ele me espreme assim, que eu afundo na cama. Nesse sábado aconteceu isso, ele vai me espremendo, me sufocando. Ontem aconteceu isso e eu não quero que aconteça nunca mais. Até onde sei, Deus trouxe libertação e por meio dele espero que tenha trazido também para a esposa que passava pelo mesmo problema. Nós temos lutas a enfrentar, queridos. A nossa luta não é contra carne e sangue. Você não tem inimigos na igreja, você tem inimigos no inferno. Nossos inimigos não são de carne, não são de sangue, são forças espirituais das regiões celestes, e contra estes nós devemos lutar. E é uma luta permanente, só vai encerrar na volta de Jesus. Não é uma notícia triste, porque você só manda para o campo de batalha e para a frente de batalha aqueles que você considera que são bons o bastante para isso. Então, se você foi mandado para a batalha, é porque Deus acredita no potencial que Ele vai dar a você para combater bem e vencer. Amém, querido? Ok, meus amados, abram suas Bíblias de novo em Atos, mas agora no capítulo 13. Eu gravei uma vez, eu tinha um programa de rádio, eu gravei acho que umas 1.200 mensagens para o rádio. Aí uma pessoa disse assim, mas pastor, onde é que você arruma tanto assunto? Eu disse, meu irmão, eu não arrumo assunto nenhum. Não arrumo assunto, eu posso falar o resto da minha existência e muitas gerações à minha frente continuar falando e o assunto não acaba, por 2 motivos. Primeiro, porque você vai ao que a palavra diz e explica o que a palavra está dizendo. Parte dali. Segundo, que a palavra de Deus é nova todo dia, porque o dia de hoje nunca existiu. Eu sei que eu estou dizendo óbvio, ululante, mas o fato é que o dia de hoje nunca existiu. Então, tudo aquilo que você sabia ontem tem que ser repensado para aplicar hoje. E aí tudo é novo, porque o dia de hoje é novo e o de amanhã igualmente. Então, todo dia você terá que repensar os princípios da palavra para aplicá-los no seu dia a dia. É o que nós fazemos. Por isso, pregar é algo que você pode fazer até não aguentar mais e não terá nem tocado naquilo tudo que é possível falar. Porque é a palavra de Deus, riquíssima, maravilhosa. Cada versículo desse aqui tem tanta coisa maravilhosa para ensinar, mas nós não temos tempo para tanto. Eu vou começar em 13, versículo 36, mas antes nós vamos orar. Oh Deus, honra e glória sejam ao Senhor. O Senhor nos abençoou muito, Pai, nos trazendo aqui para estar com esta igreja. O Senhor tem nos abençoado muito com a amizade do pastor Luiz e a Neide. Obrigado pela vida desse casal. O Luiz tem sido para nós uma referência e eu te louvo por isso. E peço em nome de Jesus que o Senhor fenda os céus de modo singular nesse momento sobre este casal, sobre o ministério deles, e faça orvalhar de forma renovada a tua graça na vida deles neste momento. Os dias futuros, os dias vindouros, Pai, que tenham a clara direção do teu Santo Espírito. Que o anjo do Senhor os preceda e o Senhor os leve onde o Senhor tem preparado. Senhor, nós temos mais sonhos do que realizamos, mas eu estou te pedindo que aquilo que houver como sonho no coração dos teus filhos, que eles não sejam levados antes que esses sonhos sejam realizados. Dá a eles a graça de verem isso, Pai. Nós agora te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor abençoe toda a liderança desta igreja. Os pastores, todos aqueles que fazem parte do corpo diaconal, todos os que estão em função de liderança, Pai, que eles recebam uma unção especial do Senhor para esse serviço. E um espírito de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, para conhecerem com clareza, de forma cristalina, a vontade do Senhor para a vida deles. Toma essa igreja nas tuas mãos, que a luz das nações seja instrumento do Senhor para chegar ao mundo.
e aquilo que o Senhor tem plantado aqui, Pai, possa ser lançado como semente mundo afora, para que muito mais gente neste país e fora dele venha receber tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a esse teu povo. Mais uma vez, Pai querido, eu entrego a Jesus e à glória dele a minha participação nesse evento. Senhor, se houve algum sinal de vaidade no meu coração, te suplico em nome de Jesus que me limpe, me perdoe. Porque, Pai, eu gostaria muito que o Senhor recebesse tudo que eu falei aqui, o que eu fiz nesse lugar, como uma libação sincera do meu coração ao Senhor, para o louvor da tua glória exclusiva, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, nesse versículo 36 de Atos 13, nós lemos assim: porque, na verdade, tendo Davi servido à sua geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Eu sei que esse texto foi escrito, sobretudo, para referir-se a Jesus. Em Apocalipse 5, Jesus é chamado de a raiz de Davi. E no capítulo 22, o próprio Senhor Jesus diz que ele é a geração de Davi. Mas a parte desse texto que me chama a atenção e eu trago para vocês nessa manhã, é essa parte que diz assim: tendo Davi servido à sua geração. Essa é a nossa geração. Esse é o tempo de Deus para nós. Faça a si mesmo esta pergunta: a meu respeito, isso poderia ser escrito? Tendo Alcides servido à sua geração, o Senhor o levou. Você serviu à sua geração, querido? Você tem servido à sua geração? Eu não estou perguntando agora numa visão comunitária, eu estou perguntando individualmente. Você tem servido à sua geração? Não seja demasiado duro com você mesmo. Porque a tendência é a gente, como a gente quer sempre mais, a gente pensa assim: não, eu não servi a minha geração. Poderia ter feito mais. Não é essa a pergunta, é se você serviu a sua geração. Davi serviu a sua geração. Nós vamos ver algumas características em Davi, como ele serviu a sua geração, etc. Mas reparem nisso, queridos, o que nos interessa mesmo é esse momento e a nossa vida. Meus irmãos, nós podemos, na nossa geração, sermos excelentes advogados, pedreiros, médicos, engenheiros, limpadores de ambientes, seja o que for. Nós podemos viver honestamente, jamais mentir, sermos pessoas confiáveis, leais, etc. Mas, ainda assim, nós só seríamos como nós esperamos que todas as pessoas sejam. Então, algumas pessoas pensam: para servir a minha geração, sendo uma geração de gente que tem tanto problema financeiro, eu vou servir tirando dinheiro do bolso e ajudando de alguma forma. Ótimo, devemos fazer isso. O apóstolo Paulo, quando foi enviado para pregar, plantar igrejas pelo Império Romano, a recomendação da igreja de Jerusalém foi: lembra dos pobres. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos abrir a nossa boca em favor do mudo. Então você ajuda de acordo com a necessidade. A igreja faz isso, aleluia, é bênção. É bênção. Mas, queridos, nós temos algo para servir à nossa geração que ninguém mais tem. Ninguém tem. E, em parte, é por isso, inclusive, que os partidos políticos, não raro, não gostam das igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas têm algo de Deus que oferece à sua geração que os partidos prometem e não conseguem. Porque a única forma de que isso aconteça é por meio do evangelho. E só nós temos o evangelho. O apóstolo Paulo disse isso. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Você pode servir marmita, sopa quente para os mendigos uma vez por semana ou todo dia, mas ele será um mendigo alimentado caminhando para o inferno. Qualquer pessoa pode servir sopa a um mendigo. Só você pode levar Jesus para o coração dele. Entende isso, querido? Meus amados, quando uma igreja se ocupa demais, quando uma pessoa se ocupa demais em resolver os problemas do mundo por qualquer meio,
eu tenho a impressão de que essa pessoa está tentando botar flores no chiqueiro para o filho pródigo se sentir melhor lá. O propósito de Deus para nós, como discípulos de Jesus, queridos, não é melhorar o chiqueiro, é tirar o filho pródigo de lá. Lá não é o lugar dele. Pode melhorar, pode limpar, pode lavar, colocar flores, pintar tudo, fica lindo, mas continua chiqueiro. O mundo vai continuar mundo, com todas as pessoas de barriga cheia ou não. E alguém pode pensar, pastor, você não acredita, então, eu falo ligeiramente isso, querido. Me cobraram um dia que eu devia conhecer um sociólogo para ele me explicar em relação... Eu disse, mas eu tive o privilégio já de ser voluntário e na África, trabalhando pouco tempo, mas com uma ajuda que eu glorifico a Deus pelo privilégio, em campo de refugiado da ONU na África. Então, eu não estou com a consciência pesada nesse sentido. Durante 15 anos, nós presidimos um trabalho que ajudava com 3 refeições e ensino escolar para 100 a 200 crianças numa área pobre de Brasília. Mas, queridos, aquelas crianças, as que conheceram Jesus e nasceram de novo, estão bem. As que não conheceram Jesus continuam mal. O que nós temos para oferecer à nossa geração é o Evangelho de Jesus. E nós temos duas responsabilidades: evangelizar e discipular. Evangelizar e discipular. Eu vou mostrar como isso muda as pessoas. Eu tinha ainda 18 anos quando assumi a primeira igreja para pastorear lá em Recife, onde eu fui estudar. E eu comecei fazendo um trabalho numa praça. Consegui com um vereador um caminhão de som, subi nesse caminhão, preguei lá nessa praça, mas eu preparei uns jovens para me ajudarem a pegar o nome dos que fossem lá à frente. E eram uns 30. Mas assim que eu comecei a pregar, um senhor chamado Alexandre veio para frente. Ele estava bêbado, ele cambaleava enquanto eu falava. Mas assim que ele chegou na frente, mal chegou, ele levantou logo a mão. Aí cansava, baixava um pouco, levantava de novo. E assim foi, enquanto eu falava. Perguntei quem queria entregar a vida a Jesus, muita gente veio à frente, e os jovens então cercaram aquelas pessoas, anotando o nome e endereço. E esse senhor ficava lá em pé, cambaleando, e os jovens passando para lá e para cá, ele me procurou e disse, olha, ninguém quer anotar meu nome. Eu disse, anota o nome dele. Honestamente, querido, eu não acreditei muito, ele estava bêbado. Mas eu falei, olha, para se livrar, né, a gente anota o nome dele. Aí anotaram. Só que naquela noite teve um culto, próximo dali, foi o primeiro culto. E na segunda de novo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo, culto todo dia. Em todos os cultos ele estava presente. Quando chegou no domingo, ele disse assim, eu dei uma Bíblia para ele. Aí no domingo ele disse assim, Alcides, eu estou com um problema, porque eu, como mendigo, peço ajuda sempre na frente de um bar. E eu durmo lá no fundo desse bar. Mas com essa Bíblia na mão agora eu estou sem jeito de pedir dinheiro. Está esquisito com a Bíblia pedindo dinheiro. Então o que a gente pode fazer? Eu disse, eu sei o que a gente pode fazer. Você vai dormir aqui no templo. Aí protestaram. Mas naquele tempo era uma igreja iniciando, era a igreja, o estatuto daquela igreja era assim, todo poder me foi dado, eu decidia sozinho. Então eu falei, vamos dar a chave da igreja para ele. Aí demos. Na noite que ele recebeu a chave, uns desafetos dele vieram, atiraram na igreja, no templo, riscaram a porta com faca, passaram a faca na mão dele, aí insistiram para não deixar, eu disse, vai continuar. Mais um motivo para ele ficar. Aí ele levava o colchãozinho dele, deixava lá no canto, à noite ele dormia lá e durante o dia ele ficava fora. Tocava a vida. Aí mais uma semana ele disse, Alcides, eu estou com um problema a mais, porque eu vivo pedindo dinheiro, é assim que eu me alimento e tal, está constrangedor. Falei, então a partir de hoje você vai tomar café na casa de um, almoçar na casa de outro, jantar na casa de outro. Protesto e tal, mas concordaram. Aí, menos de uma semana depois, ele disse que estava constrangido também com isso. Aí, então, houve uma ideia, e eu aqueci a ideia, e foi o seguinte, alguém lá preparou uma mesinha simplória, amarrou lá umas tábuas, e nós fomos a um lugar e compramos uma carne que os nordestinos gostam muito, chamada charque. É uma carne super salgada, ela não se perde porque tem mais sal do que carne, então pode deixar no tempo, sabe? Não perde. Nós compramos esse charque, e botamos nessa mesa, numa avenida, lá muito pobre o bairro, Nova Descoberta em Recife, para quem conhece Recife.
muito pobre, então as pessoas passam muito naquele lugar. Nós colocamos a mesinha lá, dissemos, Alexandre, está aqui a primeira carne, você vai vendê-la. O que você apurar de dinheiro, você não gaste. Primeiro você vai ao açougue e compra a mesma quantidade. O que sobrar, você usa. E assim ele fez. Ok. 6 meses depois, aquela igreja cresceu bastante, nós fizemos um acampamento de jovens, com 92 jovens. E mais umas 15 pessoas outras que foram ajudar no acampamento. 3 dias de acampamento e uma pessoa só serviu, ofereceu a carne para essas 100 e tantas pessoas durante 3 dias. O nome de quem ofereceu a carne era Alexandre, porque ele já era o gerente do açougue, 6 meses depois. Nenhum partido político faz isso, querido. O que faz isso é o Evangelho. O Evangelho faz isso. E nós temos o Evangelho. Não há nada que transforme como o Evangelho. Se você levar o Evangelho para uma pessoa, a vida dela nunca mais será a mesma. Você não vai ver essa pessoa mendigando na rua. Se alguém mendigar na rua e disser que é um discípulo de Jesus, pergunta o nome e o endereço da igreja dele e o nome do pastor. Porque ele não é de uma igreja. Não é. Porque o Senhor assiste aos seus. Fui jovem e agora sou velho, disse o salmista. Nunca vi o justo mendigar pão. Queridos, nós temos o que o mundo precisa. A igreja não pode guardar isso para si, queridos. Nós não podemos. E, meus amados, você leva uma pessoa a Jesus em 15 segundos. Um procurador da República que ia muito à nossa igreja, ele me contou sobre a conversão dele. Eu fui à casa dele e ele disse assim, pastor, eu te conheço há muito tempo. Eu escrevia todo dia em Brasília um editorialzinho lá para o Jornal de Brasília. E no final de semana eu escrevia para o Correio Brasiliense. Ele disse, eu acompanho seus textos no Correio e no Jornal de Brasília há muito tempo. E eu pensei que ele ia dizer que se converteu lendo os meus textos. Aí ele disse assim, mas eu não conheci Jesus e me converti, não foi nos seus textos. Aí, frustração, ele disse, eu conheci Jesus por meio de um irmão da Assembleia de Deus. E como aconteceu? Ele foi a uma reunião e procurador, esse povo aí, aquela ideia, né? De manhã, eles pensam que são Deus, à tarde tem certeza. Né? Andam assim, vivem assim. Ele era o cara. E o que aconteceu? Aconteceu que, depois que ele voltou dessa reunião, lá ele conheceu esse senhor da Assembleia de Deus, de 72 anos. Ele estava em casa num sábado e ele disse que alguém tocou a campainha, quando ele viu era esse senhor. E ele pensou, aquele crente vai estragar meu sábado. Aí ele, por educação, recebeu. E esse irmão, que eu conheci, foi meu amigo pessoal, entrou na casa dele e disse assim, eu não vou tomar o seu tempo e nem estragar o seu final de semana. Foi de Deus, né? Ele disse, eu só vim para dizer uma coisa. O que eu vim foi para dizer que Jesus te ama. Era só isso, muito obrigado, Deus te abençoe, bom final de semana. E foi embora. E ele disse, Alcides, depois que esse homem disse isso, que eu já sabia, quem é que não sabe disso? Quem é que nunca ouviu isso? Ele disse, depois que esse homem falou isso, eu não tive paz mais. Enquanto eu não me ajoelhei e entreguei minha vida para Jesus, eu não me tranquilizei. Então, o que levou esse homem a Jesus foi essa frase, Jesus te ama. Quantos segundos eu preciso para dizer Jesus te ama? Uma fração de segundo. Jesus te ama. E ele nasceu de novo. Mas a sequência, queridos, o follow-up é que é o problema. Porque repare só. Jesus não falou só evangelizar. Ele falou fazer discípulo. Quanto tempo se leva para fazer um discípulo? Bom, no caso de Deus que se fez gente, Jesus trabalhou um pouco mais de 2 anos e meio, e depois de 2 anos e meio de trabalho, quando a situação apertou, um traiu, outro negou e 10 fugiram. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Jesus teve que retomar tudo depois de ressurreto. Me ligou a semana passada um pastor que fala comigo todo ano, no Dia dos Pais, e no final do ano, geralmente ele liga para mim, e quando liga ele chora. Eu o conheci com 18 anos. Ele estava no banheiro porque ele tinha decidido se matar, ele não queria viver mais. Jesus entrou na vida dele. Hoje ele é pastor. Ele chegou a ser pastor de uma igreja com 650 membros. Mas ele me ligava no Dia dos Pais e chorava. Porque eu fiz alguma coisa na vida dele? Não. Porque eu não me neguei a deixar que Deus me usasse como instrumento na vida dele.
Porque, queridos, o vaso é sempre de barro. O poder pertence a Deus. Você é vaso de barro, eu sou vaso de barro. Vaso de barro trinca, vaso de barro cria lodo. Vaso de barro quebra, você tem que refazer. A palavra sincera não vem daí? A palavra sincera é vaso sem cera. Porque os gregos faziam o vaso, quando tinha uma rachadura, ele tampava com cera. O vaso sem rachadura era um vaso sem cera. Nós somos vasos de barro, queridos. Mas só no seu coração tem o poder de Deus para você mostrar para as pessoas. E se você não falar, elas não vão saber. E depois que você falar, prepare-se para discipular. O discipulado não termina. Tem gente que eu discipulo há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Essas pessoas já chegaram a ser líderes meus. E eu continuo discipulando. Não acaba. Por isso algumas pessoas não querem. Pense em discipulado como um tripé. Você levou uma pessoa a Jesus. A primeira coisa que você vai fazer é servir de suporte para ela. O que é ser um suporte? Ora, a pessoa nasceu de novo em Cristo, o irmão Alexandre. Qual era o problema dele? Ele precisava de alguma forma de fazer dinheiro. Ele não podia mais continuar como mendigo. Então nós oferecemos a ele o quê? Um suporte. Um lugar para ele dormir, uma banquinha com um pouco de charque em cima, e assim oferecemos a ele o suporte. Se você vai discipular alguém, você precisa estar disposto a ser um suporte para essa pessoa. Eventualmente você não tem sozinho a condição. Quando nós fizemos isso pelo Alexandre, eu era um seminarista, mais liso que pau de sebo, então não tinha nada que eu pudesse fazer. Mas a igreja podia, e eu era parte dela. Então nós fizemos juntos. Mas você tem que servir de suporte. Segundo, você tem que ensinar essa pessoa. Porque, queridos, não existe discipulado sem ensinamento. Jesus falou, ide por todo mundo, fazer discípulo, ensinando a guardar o que eu passei para vocês. Ensina isso. Você tem que ensinar. Passe adiante o que você sabe. Você diz, eu não sei muito. Não sei muito, mas sabe o suficiente para aquele que não sabe nada. Quem foi a pessoa que evangelizou a cidade de Sicá? Uma mulher, na hora que conheceu Jesus. Na hora que conheceu, ele estava com ela ao lado do poço, não foi assim? Estava do lado do poço. Jesus se apresentou para ela. Os discípulos estavam na cidade. Deus não usou nenhum deles. A mulher correu para lá e contou. Quando ela contou, todo mundo foi atrás de Jesus. E houve muitas conversões naquela cidade. Queridos, se a distância entre um homem perdido e Deus é daquele pilar até aquele, quem andou um passo já andou mais do que quem está no pilar. Se você já andou só um passo, leve a pessoa até onde você já foi. Dali para frente vocês caminham juntos. Mas você tem que ensinar para essa pessoa. E depois vem a parte um tanto mais complicada. Relacionamento. Eu tentei criar um vox memoriam de ser, suporte, ensino, relacionamento. Lembrando disso, o tamborete de 3 pernas, se tirar uma, cai. Tem que ser as 3. Se tem 4, vai, mas com 3 cai. Não tire nada. Sirva de suporte, ensine e se relacione. Qual é o problema de se relacionar? É porque isso às vezes é um fardo. Você está afim de ficar em casa, sozinho, vendo aquele filme que você separou, aí a pessoa que você está discipulando chega. Você está lá sem camisa, de calção em casa, na boa, já fez o sanduíche, né? Aí ele chega. E é assim mesmo, é desse jeito. Eu me lembro o Roberto, quando eu comecei a discipular o Roberto, durante 2 meses nós estudamos a Bíblia, mas era sempre no meu gabinete, ele de um lado da mesa, eu do outro. Eu disse, Roberto, eu estou parecendo um gerente de banco aqui. Não dá, você tem que andar comigo. Você tem que ver como eu resolvo os meus erros. Você tem que ver as minhas fraquezas, porque a pessoa começa a imaginar. O novo convertido é assim, querido. Você cita meio versículo da Bíblia e ele acha que você decorou a Bíblia toda. Impressionante. Mas como você sabe a Bíblia? A gente não sabe nada. Eu disse, você vai viajar comigo, Roberto. E lá vai o Roberto, então, com a gente para a praia. Você leva um ano inteiro para marcar o passeio para a praia. Planejando, guardando o dinheiro que já não tem. E aí lá vem Robertão. E quem era o Robertão? Robertão era um mecânico. Por que eu resolvi discipular ele? Porque ninguém queria trabalhar com ele. Por causa da cabeça dele. Eu disse, então, já que ninguém vai assumir o Robertão, eu vou assumir. Eu vou trabalhar com ele. Ele até hoje faz contato praticamente semanal com a gente lá em casa. Quantos anos tem isso? 37 anos.
que nós começamos esse trabalho. Até hoje ele liga e diz assim, estou indo para aí. Ele vai, leva o filho, já sabe que vai dormir, almoçar, ficar por lá. Discipulado, queridos, é viver com a pessoa, é andar com ela. Ela vai observar você. Com erros e acertos, essa pessoa vai ver Jesus na sua vida. Ela vai ver Jesus no seu lar, no seu relacionamento. Essa pessoa vai me ver como marido, como é que eu trato a Ana. Porque eu não posso ser em casa um marido diferente daquele que eu sou quando estou no templo. Mas essa pessoa vai confirmar isso andando comigo, passeando comigo, indo ao cinema e curtindo a vida comigo. Para a praia, não é? Exatamente. Discipular. Davi serviu à sua geração. Agora eu vou voltar à pergunta. Você tem servido à sua geração? Agora você entendeu como você pode servir e com aquilo que só você tem. Você tem servido à sua geração. Meus amados, o que Deus disse aqui sobre Davi é algo muito interessante, mas há algo que precede isso, que está alguns versículos antes, no versículo 22 de Atos 13 também, e diz assim, achei Davi. Aliás, eu vou ler desde o início. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Se você abrir depois a sua Bíblia, Mateus 1, versículo 1, os 3 primeiros nomes que fazem a abertura da nova aliança, Abraão, Davi e Jesus. Davi está ali na arrancada, para deixar claro que Deus ouviu o pedido de perdão dele no Salmo 51 e no Salmo 32. Fique isso no seu coração, tá, querido? Se você colocou tudo no altar ontem, isso não existe mais. Deus não se lembra mais. Você vai ver em Hebreus que Deus fala isso, dos seus pecados, das suas iniquidades, não me lembrarei. Deus nem se lembra. Você não tem o direito de remoer o que Deus não se lembra mais. Esqueça, apagou, não tem mais, está limpo, inexiste. Se você sinceramente pôs o coração no altar, esse problema acabou. Pode vir um problema novo, mas esse acabou. E você vai ler em Hebreus 9 e 10 a expressão para sempre. Para sempre. E aí você vai ao grego. E sabe o que significa a expressão para sempre? Significa para sempre. Não traga de volta. Não traga de volta. Para sempre é para sempre. Tá certo, queridos? Deus fez isso com Davi. Mas aqui há uma coisa muito difícil. Porque ele falou assim, olha, Davi, o homem segundo o meu coração, você se lembrou daquilo que eu disse, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, de quem eu não queria ser vizinho. O Luiz estava me lembrando disso, né? É verdade. O homem segundo o coração de Deus, mas ser vizinho dele com mulher bonita era coisa complicada. A Ana disse assim, não haveria perigo nenhum que eu não ia tomar banho pelada no quintal, então não tinha risco. Mas sabe de uma coisa, queridos? Ele diz assim, fará toda a minha vontade. Vejam que lá ele fala de desígnios, propósito. Eu tinha um propósito para Davi. Deus tem um propósito para cada um de nós. Vamos primeiro pensar nisso. Pensa naquele pensamento chinês, querido, do sujeito que estava cortando árvores e fazendo tábuas. E ele só cortava as árvores retas. Então, ele, muito cansado, sol quente, foi descansar à sombra de uma árvore, feito essas do cerrado, toda retorcida. E aí ele disse assim, essa aqui não serve para nada. E a pessoa do lado disse, serve para fazer sombra. Porque quando você entende o propósito para o qual está aí, você cumpre esse propósito. Mas a árvore que faz sombra é tão importante quanto a árvore da qual se tira a tábua. Porque cada um vai cumprir o seu propósito. Você não vai cumprir o desígnio de outro. Vai cumprir o que Deus tem para você. Não se compare a ninguém, não queira ser ninguém. Você é primeiro e é único. Então o propósito, o desígnio de Deus para você é para você. Não tente imitar ninguém, não tente fazer como os outros fazem. É você. Mas agora vem um negócio complicado. Fará a minha vontade. Eu acredito que dos questionamentos dos teólogos, o mais complicado para se resolver é como descobrir a vontade de Deus. Aí alguém vem e diz assim, é o que está na Bíblia. Tá bom, em que parte da Bíblia diz que você vai comprar um carro de 100 ou de 80 mil reais? Onde é que você tem essa orientação? Como é que você sabe a vontade de Deus? Não está escrito na Bíblia, queridos.
E eu vou lhes dizer uma coisa, quase nunca estará. Porque, irmãos, nós tomamos decisão o dia todo dia. Você tomou a decisão de vir para cá. Você tomou a decisão de, ao invés de ficar ali em cima, vir para cá. Nesse particular, temos o livre-arbítrio. Não temos quanto à salvação, mas aí temos. E não temos a salvação para livre-arbítrio, porque quem peca é escravo do pecado, e quem é escravo não tem vontade livre. Se não tem vontade livre, então não tem livre-arbítrio. A salvação é graça, exclusiva de Deus. Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Ponto. Encerra o assunto. Só vai se Deus mandar. Mas, e a vontade de Deus? Tem um autor americano, que eu sei que é motociclista, a Ana gosta dele, assim, ele é meio aguado, mas nós gostamos, né? Porque Max Lucado. E eu acredito que é o Max Lucado que diz o seguinte, quando o Senhor nos salvou, queridos, Ele nos pôs num transatlântico. Esse transatlântico saiu do porto A e irá para o porto B, nada pode impedir isso. Nada impede que ele chegue, que ele cumpra o seu curso e chegue ao porto que está preparado para ele chegar. Nada muda isso, nada. Só que nós estamos dentro do transatlântico. E dentro do transatlântico você decide. Você decide se quer ficar tomando banho na piscina, tomando sol, se vai para a sala de máquina, se faz um curso para pilotar, se você quer ser um faxineiro no navio, quer ser um garçom, essa decisão é sua. Você pode perguntar para Deus. E Ele não é tão comum, pode falar com todas as letras. Eu quero que você faça isso. Aí Ele fala. Porque Deus fala, Deus não é mudo. Ele fala. A única coisa que pode impedir a palavra dele de chegar a você, segundo Isaías, capítulo 60, é o pecado. 59, né? O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas se você está em Cristo, o caminho, o problema foi desfeito, foi quebrada a barreira, agora você chega a Ele. E Ele fala, mas queridos, nós não precisamos tanto quanto imaginamos que Deus nos traga uma revelação sobre o dia a dia, quando nós conhecemos os princípios da palavra de Deus. Uma das evidências de estarmos cheios do Espírito Santo, queridos, uma das evidências é viver a vida de forma justa, sensata e piedosa. A sensatez é a evidência da ação do Espírito Santo. Se você tem 50 mil e não tem um centavo mais para fazer prestação, precisa perguntar para Deus se vai comprar um carro de 100? É o mesmo que perguntar, Deus, devo eu envergonhar o nome do Evangelho, sim ou não? Você já sabe a resposta. Então perguntar para quê? Mas excepcionalmente Deus pode mandar fazer isso? Eu disse excepcionalmente, sim. Mas a direção tem que ser muito clara. Fora disso, querido, toca a vida. O Saul disse assim, e quando eu chegar lá eu faço o quê? Que resposta ele teve? Faça o que a ocasião te pedir, porque o Senhor é contigo. Irmãos, o que vai nos ajudar em relação à vontade de Deus é andarmos no Espírito. Aliás, uma forma de não cedermos à mulher pelada no quintal vizinho é andar no Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que quem anda no Espírito não atende às concupiscências da carne. É andar no Espírito. Mas o grande desafio é saber o que é andar no Espírito. Eu fiz essa pergunta a quem sabia. Eu estava pregando num congresso lá no Vale do Aço, em Minas, e estava pregando no mesmo congresso o Dr. Russell Shedd, um homem de Deus extraordinário. E aí aproveitei que estava hospedado com ele, disse, Shedd, me diz uma coisa, o que é andar no Espírito? Ele disse, a sua esposa veio para o congresso? Eu disse, não. Disse, não? Não, veio. Não, não veio, dessa vez ela não veio, está sempre comigo, mas não veio. Veio. Aí ele disse assim, você por acaso tomaria alguma decisão que dissesse respeito à sua casa sem consultá-la? Como, por exemplo, comprar uma casa para mudar para aqui? Eu disse, não. Ele disse, então ela veio. Ela só não está sentada na cadeira ao lado, mas ela está aí. Você não vai tomar nenhuma decisão aqui sem pensar nela. É assim que se anda no Espírito, querido. Não é andar arrebatado. Deus dá visão, Deus dá sonho, Deus fala em sonhos, não é isso, querido? Deus fala por meio de sonhos, já falou comigo, já falou com muitos aqui. Mas, queridos, ninguém consegue, nem tem sentido viver arrebatado, como se nós fôssemos, assim,
ETs, né, fora desse mundo. Nós somos gente como todo mundo. Se eu pular na frente do ônibus e ele passar em cima, eu serei esmagado como qualquer pessoa. A diferença, queridos, é Jesus dentro de mim, na minha vida. E eu tenho, então, que ter consciência de uma coisa muito importante. É moda na nossa geração falar assim, eu senti muito a presença de Deus. Sim, eventualmente a gente sente mesmo, dá até calafrios e tal. Mas o que deve acontecer é uma consciência permanente da presença de Deus. Veja que Deus, às vezes, manifesta a presença. Deus falou assim para Moisés, eu não vou para a terra prometida. É claro que Deus já estava na terra prometida. Mas o que ele estava dizendo é, eu não vou manifestar a minha presença a vocês na terra prometida. E Moisés disse o quê? Então, se o senhor não vai, também não vou. Vamos ficar aqui. Porque para nós é mais importante a presença do Senhor manifesta do que a terra prometida. Mas repare, querido, você não precisa sentir, basta saber que Ele está lá. Eu não estou sentindo a Ana tocando em mim, mas eu sei que ela está aqui. E se ela não estivesse aqui fisicamente, mesmo assim eu tinha consciência de que ela estava aqui, porque ela está no meu coração, somos um só. É isso. O Espírito de Deus selou a sua vida. Você quer andar na vontade de Deus, que Ele toca a sua vida, não se inquiete, não se angustie, você não precisa ligar para um profeta ou para uma profetisa todo dia, para ele te dar uma revelação. Simplesmente viva na consciência da presença de Deus. O que eu vou fazer agora, Deus está aqui, Ele aprova, Deus diz sim a isso, 99% das vezes nós não precisamos consultar ninguém, nem a Bíblia de novo. Basta pensar, Deus está presente e eu estou tomando uma decisão. Quando você, se eventualmente o guarda quiser te dar uma multa e você colocar uma nota de 100 nas mãos dele, você pede licença ao Espírito Santo, Senhor, dá uma voltinha por aí que eu tenho um acerto aqui, né? Não. Quando você está na intimidade da sua casa, no seu casamento, você pede licença ao Espírito Santo, dá uma voltinha aí, Senhor, porque agora é só nós e tal. Deus está presente, o tempo todo Ele está presente. A vontade dEle não é tão complicada assim de se conhecer, querido. Só que tem uma coisa, a vontade dEle para você é uma, para mim é outra, no que diz respeito a um cumprimento de propósito. Os princípios são gerais, servem para todos nós. Mas a maneira como, vivendo esses princípios, eu serei instrumento na mão de Deus, pode ser totalmente diferente da maneira como Deus vai usar você. O importante é você saber que Deus achou você como achou Davi. Eu gosto muito dessa expressão, achei Davi. Deus nunca perdeu ninguém, mas Ele às vezes usa essa linguagem humana para a gente entender. Como no Éden, quando Ele sabia onde Adão estava, chegou e disse, Adão, onde estás? Foi a primeira palavra de Deus depois da queda, onde estás? Deus sabia que ele estava escondido atrás da árvore. Mas a pergunta não era onde você está fisicamente. A pergunta é onde você está existencialmente. E isso nos leva a um outro ponto. Vou fazer uma pergunta. De novo, pergunta é boa, né? O que é o passado? O que é o seu passado? O que é o seu passado? Querido, o seu passado são os fatos ocorridos e a leitura que você faz deles. E a maneira como você vivencia isso. Você pode olhar para trás, por exemplo, e dizer assim, Deus me amou tanto que me deixou passar fome e sofrer muito, porque Ele sabia que eu teria uma vida dura depois, mas eu venci. Porque aprendi desde menino, Deus me deixou na mão lá atrás para eu entender. Ele me deixou passar necessidade para eu aprender. Ou você pode dizer assim, como é que Deus me ama se eu era uma criança e passei até necessidade? É o mesmo fato, é o mesmo acontecimento com duas leituras. Querido, o seu passado é o fato e a leitura que você faz desse fato. Se você está em Cristo e vem fazendo a leitura, olhando para trás e sempre olhando a parte vazia do copo, eu te exorto em Cristo em olhar a parte cheia, porque Deus não começou a amar você depois do dia que Jesus entrou na sua vida. Deus amou você desde quando na eternidade Ele planejou que você viesse a esse mundo. Antes de você existir, Deus te amava. O salmista chega a dizer antes que, quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia, tinha escrito os meus dias e determinado. Deus te ama desde a eternidade.
Aí, quando você olha para o seu passado e pensa assim, por que isso aconteceu comigo, meu Deus? Meu pai não me amava, minha mãe não me amava, meu tio fez isso comigo. Esse fato, querido, de alguma maneira Deus pode usar para edificar a sua vida. Peça ao Espírito Santo que te ajude a fazer a leitura edificante do seu passado. E peça ao Senhor para eliminar da sua mente tudo aquilo que te traz peso, traz fardo. Porque, querido, se há uma coisa que nós precisamos para levar Jesus ao mundo, é termos a nossa alma curada. Curada. Não basta resolver o problema da perna. Tem que resolver a doença da alma. Mas com muita facilidade eu chego e digo, tem uma doença na perna, por favor, orem por mim. Pouquíssimas pessoas dizem, eu tenho uma doença na alma, por favor, ore por mim. E se fala, é muito escondido. Jesus não escondeu. Um dia ele chegou para os discípulos e disse, vem orar comigo que eu estou com uma angústia de morte. Jesus externou a sua angústia. Jesus falou que tinha uma angústia para os discípulos. Queridos, se nós não trouxermos para a luz essa avaliação que fazemos ruim do nosso passado, nós não vamos desinfetar a nossa alma. O melhor desinfetante é o sol. Leva para o sol. Não precisa jogar nada no colchão da sua casa. Aproveite um dia de sol e põe ele lá fora. E o sol vai desinfetar. Para fazer isso, querido, nós temos que levar nossa alma para a luz do Senhor. Traz para a luz. Tira do escondido. Tira do segredo. Traz para a luz. Traz para a luz aquilo que ainda machuca você. Eu fico impressionado da maneira incrível com que Jesus resolvia as questões. Porque ele não fazia nada por acaso. Ele chegou numa sinagoga, tinha lá um homem cuja mão direita estava ressequida. Então não era um mal congênito, foi um mal adquirido. Ele estava com a mão ressequida. Aí eles quiseram transformar o homem num objeto de acusação de Jesus. E ficaram, olha, Jesus vai curar esse homem. Não podia, porque hoje é sábado, pode, não pode. E o homem está lá, falando dele, na presença dele, na terceira pessoa. Pensa que situação humilhante. Ele era o objeto da conversa, mas não participava. Aí Jesus se vira para aquele homem e disse assim, fique em pé. Ele podia simplesmente dizer, esteja curado, mas ele falou, fique em pé. Depois que ele ficou em pé, Jesus falou assim, estende a mão. Quando uma pessoa tem aquilo que ele considera um defeito físico, a tendência é disfarçá-lo. Não é? Esconder. Tem só um toco de braço, põe, faz de conta que está no bolso. É esconder de algum jeito. Jesus falou, estende o braço, estende a mão. Ele estendeu a mão, todo mundo ficou de olho na mão ressequida dele agora. Não tinha carne, não tinha brilho, só osso e pele. Aí a sinagoga é mais ou menos assim um retângulo, né? Então Jesus falou, vem para o meio. Aí ele saiu de lá, veio para o meio da sinagoga com as mãos estendidas. Você já pensou o vexame? A vergonha desse homem? Mas aí não tem uma palavra de cura. Jesus não falou assim, esteja curado, não falou nada. Só diz assim, e a mão lhe foi restaurada. A impressão que eu tenho, não afirmo categoricamente, é que enquanto ele estava com a mão estendida e todo mundo comentando, as pessoas devem ter começado a se assustar, porque começaram a perceber uma transformação na mão dele. E a Bíblia diz que a mão dele passou a ser perfeita ali na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Vocês acham que ele quis esconder a mão depois que a mão lhe foi restaurada? Ele deve ter saído de sinagoga em sinagoga para mostrar a mão, né? Olha minha mão, lembra? Olha aqui o que Deus fez. Querido, se você trouxer para a luz a sua angústia, deixa Deus curar essa angústia. E ao invés de um lamento, você dará um testemunho de vitória, de alegria na presença do Senhor. E vai glorificar o nome dele por isso. Mas não permaneça na sua doença. Não permaneça. Salmo 103, quando o salmista, numa introspecção, conversa com ele mesmo, ele fala para si mesmo, para a sua alma, e diz assim, o Senhor é quem sara as tuas enfermidades. Deus sara a enfermidade da alma, queridos. Deus sara. Jesus prometeu uma vida abundante, não uma vida de lágrimas, de dor, uma vida abundante. E vida abundante não significa doença na alma, mas alma curada, alma sarada. Deus tem isso para você.
Mas nós precisamos disso, porque senão nós vamos levar para as pessoas, eu ainda continuo no propósito de Deus, no desígnio de Deus. Senão nós vamos levar para a pessoa um evangelho, prometendo que vai transformar a vida dela, mas teremos que dizer assim, a minha não transformou, mas vai transformar a sua. Eu nunca experimentei ainda, mas vai lá que pode dar certo. Não, querido, você vai dar a você como exemplo, como paradigma daquilo que Deus faz, o evangelho faz na vida de uma pessoa. O seu passado, então, é aquilo que aconteceu e você faz uma leitura dele. Mas e o seu presente, o que é? Para entender o presente, há uma pergunta de inteligência relacional que diz assim, a pergunta é essa. Onde você está quando você está aqui? Onde é que você está? Você está aqui nesse momento. Só esperando a hora de sair daqui, porque você continua lá. Você não saiu de lá ainda. E por isso, queridos, é difícil Deus usar alguém assim, porque eu não estou disponível. Eu não estou disponível. Eu estou sempre amarrado numa direção. No meu presente, o que eu tenho que estar, queridos, permanentemente é disponível para Deus. Para que o desígnio dele se cumpra na minha vida. Disponibilidade. Você tem que se dispor nas mãos de Deus. Dizer, Senhor, eu estou aqui, faça o que o Senhor quiser. Como Maria fez. Como a bem-aventurada Maria fez. A Igreja Católica tem Maria demais, nós evangélicos temos Maria de menos. Porque aquela mulher foi um exemplo para todos nós, queridos. Ela não compreendia o que estava acontecendo. Mas ela disse, Senhor, eu estou aqui, faça como o Senhor quiser. O que o Senhor quiser fazer de mim, faça. Nós devemos ter a disposição de Maria, queridos. Nós devemos ter a disposição da bem-aventurada Maria. Senhor, eu estou aqui disponível, faça comigo o que o Senhor quiser. Vai ser um vexame, mas o Senhor faz o que quiser, porque ela não era casada ainda. E ficou grávida. Pensa o vexame. Pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Por isso, José, que era um homem honrado, quis sair de fininho para a culpa recair sobre ele e não sobre ela. Maria deve ficar muito triste quando alguém a adora, porque ela chamou Jesus de meu Salvador. Quem precisa de Salvador não nasceu sem pecado. Só quem precisa de Salvador é quem peca. Mas nós temos que aprender com ela, queridos. Nós temos que andar nos passos dela, porque realmente foi bênção. E nos passos de José. Nos passos de José também. Finalizo aqui essa questão de José e Maria, mas eu seria capaz de oferecer o carro que não é meu, do meu filho, que está lá fora, eu vim no carro dele? Se você se lembrasse do versículo inteiro, em parte só não resolve. Do texto todo do discurso de José, quando ele resolveu se casar com Maria, quando ele aceitou o desafio de casar com Maria. Qual foi o discurso dele? Vocês lembram? Tem que ser tudo. Exatamente. Querido, se José não era mudo, o que ele falou, o Espírito Santo não registrou. Não tem uma única palavra de José escrita na Bíblia. Nada. Ele não falava, ele fazia. Tudo que Deus mandou José fazer, ele fez. Recebe essa mulher que está grávida. Recebeu. Pega agora essa mulher, vai para o Egito. Foi. Pega essa mulher e volta. Voltou. Agora vá para o norte, vá para a Galileia. Foi. Ele não falava, ele fazia, queridos. Nós somos a geração que fala, mas tem dificuldade de fazer. Onde é que você está quando você está aqui? E eu finalizo. E o seu futuro? E daqui para frente? Eu vou dizer uma frase de efeito, mas preciso dizer. O que muda a nossa vida não é o que sabemos. É o que nós fazemos com o que sabemos. Tá, você ouviu aqui o pastor, ouviu a mim, ouviu outros. Deus falou com você no quarto, andando por aí, lendo a sua Bíblia em oração. Deus falou com você. E o que você vai fazer com isso daqui para frente? Aí você diz, o meu futuro está na mão de Deus. Está na mão de Deus, mas quem decide o seu futuro é você. Essa é a questão, querido. A gente quer descansar no fato de que não tem responsabilidade sobre o futuro. Vai ser o que Deus quiser. Como Deus quer, para dizer, eu não tenho nada com isso. É de novo lá o problema de Adão. Eu não tenho nada com isso. A mulher que o Senhor me deu, trouxe isso aí para mim. E você, mulher, eu também não tenho nada com isso. Foi o capeta. Ele me deu, eu comi. Todo mundo quer terceirizar, passar para frente e tal. O teu futuro está na tua mão, querido. E sabe o que será o seu futuro? A expectativa que você tem dele. Pensa nisso. Vamos imaginar que
você, querido, tivesse um sonho de seguir aqui o sonho de um casal que eu conheci, muito agradável, de montar uma casa de venda de picolé de Goiás. Aquele picolé delicioso, né? Maravilhoso. Se você tivesse com esse plano na sua mente, o que você faria? Eu vou continuar aqui, vou voltar para casa, sentar na minha casa, vou sentar ao sofá, sentar à mesa e esperar que Deus mande os anjos para construir uma loja, depois manda os freezers, que alguém me entregue o picolé e mande uma pessoa para trabalhar lá dentro. Ele vai fazer isso? Ele faz isso? Não, ele não faz isso. Mas se esse propósito estiver no seu coração, você vai fazer um planejamento. E você agora vai ficar de olho nos pontos onde você pode montar isso. Você vai querer saber o caminho para conseguir acessar isso. Você vai saber a melhor forma de vender esses picolés, qual é o percentual de ganho, porque você tem um plano para o futuro. O seu futuro é o que você almeja dele, é o que está no seu coração como plano para frente. Tudo vai se realizar? Não, porque nem sempre o teu planejamento coincide com o de Deus. Mas quando não coincidir, o Espírito Santo te dará entendimento ou deixará você quebrar a cabeça, porque ele tem uma lição para te dar. Então é vontade de Deus da mesma forma. Entende isso, querido? Não tem essa de que Deus vai fazer. Não, Deus não vai pagar a prestação do seu carro. Se você não trabalhar e pagar, você vai ficar inadimplente. Acabou a conversa. Deus não vai mandar picanha na sua casa. Nem Deus vai fazer isso, avalie. Não é? Então, entenda isso, querido, que o seu futuro, em grande medida, está na sua mão. Então, não lamente daqui a 5 anos, se Jesus não tiver voltado, porque de hoje até 5 anos para frente, não aconteceu nada de relevante no sentido de Deus usar você, porque está na sua mão. Você quer ser usado por Deus? Deus quer te usar. Eu estava numa reunião um dia, liderada por um pastor batista, e tinha lá um diácono, e ele disse assim: quem aqui quer ser usado por Deus? Aí um diácono apressadamente disse: eu. Ele disse: então o que te impede? Porque não está sendo usado ainda. Você quer ser usado, Deus quer te usar, o que está impedindo? O que está impedindo? Querido, você quer cumprir um propósito, um desígnio de Deus na sua vida? Caminha, anda. Mas tem um problema. O que nos impede, geralmente, de ser uma bênção? Eu poderia, com uma pergunta dessa, falar 3 dias sem parar. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Eu estou em Davi ainda. Primeiro livro de Samuel. Se a memória não me trai, o capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Olha só o que acontece aqui, queridos. É isso mesmo. Versículo 22, versículo 1. Olha a situação de Davi, queridos. O homem segundo o coração de Deus, o homem a quem Deus achou, o homem que veio para cumprir os desígnios de Deus, para fazer a vontade de Deus. Olha a situação que esse homem estava. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Você imagina que exército mambembe esse? Gente perturbada, o próprio Davi, quando chegou por lá, com medo de ser morto, deu uma de bobo, de doido. Ficava se atracando nas coisas, babando. Foi a forma que ele achou para ficar vivo. Agora, um homem babão sai levando 400 babando atrás. Era um exército muito doido esse, muito doido. Eu não tenho tempo para tanto, mas depois você vai ler sobre os heróis de Davi. Esse grupo mambembe depois, grande parte deles vão virar os heróis de Davi. E eles vão levar a Israel a ficar livre da opressão dos filisteus. Não é incrível isso, queridos? Com esse grupo, Deus usa esses doidos também, queridos. Aliás, Paulo afirmou isso. Deus usa uns pouco inteligentes, uns pouco poderosos e muito doido. Pode ler lá em Coríntios, está dito isso. Para envergonhar os que se acham. Para envergonhar quem pensa que sabe demais. É isso que ele diz.
É fato isso. Mas, irmãos, o que vai acontecer aqui é algo de interessante, porque Davi só queria uma coisa, irmãos. Foram 5 anos fugindo de Saul. 5 anos sob opressão permanente. O homem de Deus, um homem sério, leal, fiel ao Senhor e sob opressão. Porque existe uma mentira contada por aí que se você sofre é porque você está em pecado. Então, se você ama a Deus e está em Cristo, tudo vai dar certo. Isso é mentira. Não há um texto da Bíblia que prometa isso, irmãos. Ao contrário, o apóstolo Paulo disse o contrário disso. O apóstolo Paulo disse assim: todos, sem exceção, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Davi estava sendo perseguido, sofrendo demais. E ele não tinha feito aquilo com a vizinha ainda. Só vai acontecer muito na frente. Está registrado em 2 Samuel capítulo 11. E vou desafiar você. Depois você lê em casa, 2 Samuel de 1 a 11, até o pecado. Só vitória para trás. Depois do pecado, zebra. Você vai ver as consequências. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Não tem jeito. Se você traiu sua esposa e nasceu uma criança, vai fazer o quê? Matá-la? Para ela não existir? Você tem que assumir as consequências. Porque haverá consequências. Assuma, mas assuma lembrando que você foi perdoado. Ok, volta ao ponto. Davi estava fugindo de dificuldade, não queria ser morto. Aí ele foi para essa tal de caverna de Adulão. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha que frase fantástica. O que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve, onde? Neste lugar seguro. Olha, essa expressão não é por acaso. Não tem nada por acaso na Bíblia, querido. Durante o tempo que esteve neste lugar seguro, a caverna de Adulão. Porém, olha o porém aí. Olha a conjunção adversativa aí. Vem bênção ou problema pela frente, agora vem bênção. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Curioso, querido. O profeta, ao invés de dizer, Deus tem um lugar seguro para você, disse assim, não fique nesse lugar seguro. Que projeto era de Deus para Davi, querido? Já tinha sido ungido para ser o quê? Rei. Como é que vai virar rei numa caverna com esses mambembes lá dentro? Com esses doidos? Querido, para fazer esse rei, ele tinha que estar fora da caverna. Nós temos que sair da caverna. E por que ele estava na caverna? Porque o lugar era seguro. Então presta atenção nisso. Para Deus cumprir o propósito dele na nossa vida, nós temos que fazer uma opção entre buscar segurança ou confiar em Deus. Ou você busca segurança ou você confia. Quando você confia, você sabe que Deus é que vai fazer. Quando você busca segurança, você acredita que você é que faz. Eu não disse que você tem que trabalhar, tomar decisão, fazer acontecer. Eu tenho 62 anos. Eu acredito que se meu coração tivesse bombeando sangue para encher um caminhão-tanque, ele já ia daqui a uns 50 ou mais quilômetros. Nunca parou para reparo. Quem fez isso? Deus fez isso. Está na mão dele. Eu sei que você sabe disso, é só lembrança. Deus faz isso. Mas, queridos, nós temos que aprender a confiar em Deus ao invés de passar a vida buscando segurança. Não é fácil nem para mim nem para você. Nós estamos ensinando os nossos filhos, a geração seguinte, que eles precisam buscar a caverna de Adulão. Buscar segurança. Não espere no Senhor, não confie só no Senhor. Estude. Depois de estudar, faça um mestrado, faça um doutorado, arrume um bom emprego. Já tem casa? Não, compre. Você está andando de Uber? Compre um carro, é mais seguro. Nós estamos ensinando os nossos filhos a segurança, não a confiança. Mas quem confia não precisa comprar carro e casa, sim, só não vai confiar na casa. A nossa confiança tem que estar em Deus, querido. Tem que estar em Deus, não nas coisas. Qual é o pai que não celebra alegremente que o filho já ganha 25 mil reais por mês? E o outro? Não, o outro está começando, um salário mínimo. O outro é um derrotado, mas é um servo, levou muitos para Jesus, faz a vontade de Deus, é um adorador.
E o dia que Jesus voltar, vai dizer, você é um fracassado, fora daqui, eu quero aquele que ganha 25 onde ele está. É assim que vai ser, queridos? Irmãos, nós temos que ensinar a geração seguinte a confiar. Nós crescemos em cima da busca da segurança. Davi queria um lugar seguro, mas a palavra de Deus para ele foi, sai desse lugar seguro. Confia, confia. Lá fora Deus está contigo. Quem te escolheu para guerreiro foi Deus. O homem tinha matado o gigante com uma pedrada, queridos. Agora precisa de uma caverna para se esconder. Estava perdendo a confiança e buscando segurança. Deus é a sua segurança. A gente não repete a exaustão do Salmo 91. Nós estamos sob as asas do Altíssimo. Então por que nós cantamos vitória quando nós alcançamos segurança do mundo e não confiança em Deus? Que Deus nos ensine a confiar nele, ao invés de passar a vida, cada segundo, querendo mais segurança. Você tem uma casa, compra outra para alugar. Tem duas, quer três, quer quatro. Tem uma terrinha para fim de semana, quer transformá-la numa fazenda. Não para nunca. Há um lado positivo que é aquele de querer progredir. Se não houvesse a intenção de passar para frente e progredir, nós estaríamos falando por sinal de fumaça e não por telefone celular. Mas é diferente, queridos, de confiar em Deus no muito e no pouco. Você confia os seus filhos a Deus integralmente. Uma coisa das mais bonitas e interessantes que a gente ouve é: consagrei meu filho antes de nascer. É de Deus. Moçambique precisa dele, não é isso, querido? Não é, pastor? Não, tudo bem, filho, você vai para Moçambique, mas primeiro, faça aí um curso, né? Arruma um emprego, você pode mandar o dinheiro. Queridos, deixa eu dizer isso, você não tem como pagar para alguém fazer a tarefa que Deus deu para você. Eu fiz missões, trabalhei com missões muito tempo, sabe, querido? E a gente usava aquela expressão assim, tem 3 formas de fazer missões: indo, contribuindo e orando. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Jesus não falou, uns vão, outros ficam para trabalhar e sustentar. Você paga para ele fazer o serviço que era seu. Queridos, quem não foi é porque ficou, ponto. Não tem conversa. Você vai para o apartamento vizinho ao seu ou vai para a África. Vai trabalhar com os indígenas na Amazônia, mas você vai. Entende, querido? Deus está dizendo, sai da segurança e vai. Sai da segurança e vai para o mundo da confiança em Deus. É fácil isso? Não é não, queridos. Não é fácil. Porque o mundo trabalha contra isso o tempo inteiro, porque Mamon controla o mundo. A forma de Satanás controlar o mundo é por meio de Mamon. Aliás, é um demônio dos poucos na Bíblia que tem nome. Mamon. Jesus falou, você não dá conta de se vir a Deus e a Mamon, que é o demônio que controla por meio do dinheiro. Você não consegue seguir os dois. Não serve os dois. Mamon trabalha para você buscar segurança. Jesus morreu para que você aprenda a confiar. Tá certo, querido? É assim que Deus vai cumprir o desígnio dele na nossa vida. Na sua vida, na minha vida. É isso que vai acontecer, querido. Nós precisamos fazer isso. Ok, amados, como eu disse, a Bíblia é tão rica que a gente pode falar um dia inteiro, não é? A gente pode continuar, mas eu vou finalizar com um detalhe só. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, queridos? Essa pergunta também pode ter muitas respostas, mas eu tenho uma predileta. Quando Davi estava nessa caverna de Adulão, ali tudo é muito pequeno, né? Israel todo é uma grande fazenda, é um país muito pequenininho. Mas ele estava a uns 30 quilômetros da cidade de Belém. E ele disse assim, quem me dera. Ele era de Belém, Davi era de Belém. Ele disse, quem me dera beber da água do poço que está na entrada de Belém. Lá na entrada da cidade. A quem me dera beber essa água? Aí alguns desses valentes, doidos que estavam com ele, andaram no meio, entre os inimigos, 30 quilômetros e buscaram a água. Para agradar a Davi. Aí entregou a água para Davi. Você lembra o que ele fez? Na hora que ele recebeu a água, ele derramou. Ele não se julgou digno de beber aquela água, porque era algo tão precioso que ele tinha que oferecer para Deus. Ele tinha que oferecer para Deus o que ele tinha de mais precioso.
bolso de alguns parece que tem escorpião, né? Para oferecer para Deus 10% é uma choradeira, um lamento eterno. Porque não sei das quantas. Queridos, Deus disse assim, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Dá o dinheiro para César, mas o coração dá para Deus. Porque onde vai o teu coração, vai tudo. Vai tudo. O teu coração é a condução. Davi tinha Deus como tudo na sua vida. Tudo era Deus. Tudo. Por isso, quando o povo dizia assim, tem um gigante afrontando aí. Quando ele chegou para resistir ao gigante, ele disse assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele não falou para afrontar os homens de Israel e tal. Tudo era Deus. Na hora de enfrentar o gigante, ele disse assim, você vem contra mim com pedras? Ele disse, não, você vem contra mim com espada. Eu vou contra você em nome do Senhor. Tudo era Deus, querido. Deus, Deus. É isso que eu estou falando. É assim que a gente cumpre o propósito de Deus. É assim que a gente cumpre o desígnio de Deus. Você está cumprindo o propósito de Deus? Ou você nem sabe ainda? Busque saber e cumpra. Cumpra. Que Deus te ajude. E a mim também. Amém? Nós vamos orar. Antes de orar, querido, eu só vou dizer uma coisinha. Quando sair daqui, não invente desculpa, tá? Eu até queria, mas não deu e tal. Não amarraria com corda. Lembra disso, Luiz? Um vizinho chegou para o outro e disse assim, você pode me emprestar aquela corda? Eu tenho mesmo uma corda. Você pode me emprestar? Não, não posso não. Por que não? Porque eu vou amarrar uma areia com ela. Aí ele disse, mas ninguém amarra areia com corda. Ele disse, pode-se fazer qualquer coisa com uma corda, desde que não se queira emprestá-la. Querido, para de amarrar areia com corda. Você tem que entregar a vida a Jesus, entrega logo, não fica com trololó. Não fica adiando para amanhã. Deus quer mudar a sua vida, se disponha logo. O pecado que tem que ser deixado, deixa logo. A opressão que tem que ser abandonada, abandona logo. Muda de vida e deixa Deus mudar você. Vamos orar? Eu tenho que dizer o seguinte, queridos. Eu lamento não poder continuar com vocês agora, depois quando terminar aqui, porque eu preciso pregar em Brasília hoje. Eu estou viajando muito. E nós estamos numa série de pregações na igreja. E eu não quero ficar mais um domingo fora. E no próximo domingo eu já estarei fora na Bahia. Estava domingo passado em Minas. Então eu preciso estar hoje lá. E por isso peço perdão a vocês de não continuar para continuar nesse papo maravilhoso que é quando nós estamos juntos. Tá certo? Eu agradeço muitíssimo, sinceramente, o amor e a amizade de vocês. A Ana e eu chegamos a pensar que somos importantes pela maneira como fomos tratados aqui. E isso nos alegra muito. Tá certo, queridos? Nos alegra demais. Muitíssimo obrigado. Luiz, você é amigo do coração, querido. Você precisa saber que eu fico muito feliz e agradecido por você concordar que você dará jeito nas minhas heresias depois. Né? Porque nunca sabe o que vai ser dito, né? O que vai sair daí, meu Deus. O que é que eu vou ter que consertar depois, não é? Então eu agradeço, tá, querido? Fico feliz que você saiba que dá para consertar depois. Deus abençoe você também, irmã Neide, irmão Luiz, que Deus os abençoe poderosamente. Vocês são uma grande bênção de Deus na nossa vida. O Luiz tem feito uma coisa muito interessante. Quase toda vez que eu o encontro ultimamente, ele me dá um livro. Eu leio logo. Quando eu cheguei aqui, ele me deu um livro, já li quase a metade dele e é fantástico. Realmente um livro muito, muito interessante. Leiam, queridos, leiam livros. A nossa geração está deixando de ler livros, que pena. Nós lá em casa, a Ana ensinou nossos filhos a lerem e isso foi muito bom. Todos somos viciados em leitura, tanto nós quanto os nossos filhos. Isso tem ajudado demais. Meu filho agora resolveu estudar teologia. Olha que interessante, por conta dele. E eu resolvi estudar matemática, que é a área dele. Está difícil demais. Eu já tentei, eu não entendia física, agora estou tentando entender física quântica. Eu acho que é um mistério grande demais, viu, querido? Pertence a Deus, não vou saber. Vamos orar, meus amados. Obrigado a todos, obrigado aos músicos por nos abençoarem, queridos. Vocês foram uma bênção muito grande. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Pai querido, nós queremos cumprir o Teu propósito, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos olhar para frente e nos tranquilizarmos na certeza de saber que na confiança do Senhor, nós iremos adiante. O Senhor vai nos fazer andar altaneiramente. E a vitória do Senhor será o cumprimento da Tua vontade na nossa vida.
Deus, nós sabemos que o melhor lugar para estar é no centro da tua vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, revela a nós todo dia a tua vontade e dá-nos graça de podermos cumprir a tua vontade, fazer o que o Senhor tem para nós. Oh Deus, nos perdoa, tanta gente precisando ouvir o Evangelho, tanta gente precisando ser discipulada, mas nós temos deixado isso de lado, nós temos descumprido a tua vontade, Jesus. Nos perdoe por isso e nos dá ânimo para ir adiante, falar para o vizinho, para o amigo, para o colega, para todos que o Senhor puser na nossa frente, que Jesus os ama, que eles precisam de salvação, e dá-nos disposição sincera para sermos discipuladores, para compartilharmos com as pessoas tudo aquilo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, a Ana e eu te agradecemos sinceramente. O Senhor foi generoso nos trazendo aqui. Muito obrigado por esta bênção. Que a tua bênção fique neste lugar com cada pessoa e com cada família. Em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Deus.